Meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, nós sempre falamos aqui, sempre discutimos muito aqui, cobramos muito a profissionalização do departamento de futebol do São Paulo, né? Por que profissionalização? Porque o futebol hoje não é como era 50 anos atrás, não era a época romântica do futebol, onde um bando de amador apaixonado dirigia os clubes, que não tinham tanta arrecadação, era tudo meio amador. Não é mais assim. Hoje a profissionalização do futebol, o futebol exige que as pessoas que trabalham com futebol sejam profissionais. Por que disso? Porque hoje os clubes arrecadam, os clubes grandes, eu tô falando, eles arrecadam muito dinheiro, muito dinheiro. E para administrar esse dinheiro, não é qualquer Zé Ruela, não é qualquer Zé Mané que consegue administrar tanto dinheiro. Por isso que a gente cobra. E a gente tem hoje no cenário nacional, no cenário do Brasil aqui, os dois clubes mais bem administrados são os dois clubes de maior sucesso. Os dois clubes que são administrados de uma maneira profissional. Não é mais aquele dirigente apaixonado, bobão, amador, que não sabia nada de finança, que não sabia nada de... não tinha relacionamento no mercado, que não tinha experiência no futebol. Não é mais assim. Hoje, você precisa ter conhecimento, você precisa ter inteligência. E quando você trabalha num clube falido, como o São Paulo, destruído justamente por causa da falta de profissionalismo das pessoas que comandam o clube, você precisa ser muito mais inteligente, muito mais esperto e trabalhar com muito mais profissionalismo, porque você precisa encontrar soluções que exigem uma inteligência maior, uma capacidade maior. E é isso justamente que a gente não encontra no São Paulo há 15 anos. Desde o terceiro mandato do Juvenal Juvencio, quando ele rasga o estatuto para reeleição, para se reeleger presidente, de lá para cá o São Paulo vem despencando, sendo destruído e assassinado pelo mesmo grupo político que está no comando do clube há 15 anos. E esse grupo político já se mostrou ser altamente incompetente naquilo que faz. Esses caras já deram mostras, já deram provas para o torcedor que eles não são capazes de administrar um clube da grandeza do São Paulo. Não sou eu que estou falando, isso não é só uma questão de opinião. É só você olhar para trás. Olha os últimos 15 anos do São Paulo, olha como o São Paulo foi administrado. Agora, para a gente não ir muito longe na gestão do Leco, na gestão daquele patético, daquele Aidar, na gestão do Leco, que até então tinha sido, para mim, o pior presidente da história e foi superado pelo Casares, porque todo ano é um pior que o outro, né? Era o Aidar o pior, aí entrou o Leco, foi o pior, agora o Casares é o pior, eu tenho medo do próximo presidente, né? Que é o mesmo grupo, é do mesmo grupo. Mas a gente tem essas pessoas que estão no comando do São Paulo, essas pessoas, pra gente não ir muito lá atrás, vamos pegar só a gestão Casares. Porque eu vou atualizar as informações do Oscar para você antes, porque o Oscar é um exemplo clássico da administração Casares. É um erro, é uma barbeiragem administrativa típica da gestão Casares. Vamos lá, o Oscar repercutiu mundialmente, porque o problema foi muito mais sério do que parecia, viu, gente? Ele desmaiou, ele assustou todo mundo, os jogadores ficaram impressionados, ele foi levado de ambulância para o hospital, ele está na UTI ainda fazendo exame. E aí as informações que surgiram hoje foram as seguintes. Esse problema, ele vem sendo tratado desde agosto que ele tem esse problema. E segundo as informações da imprensa, a pedido dele, o São Paulo não divulgou. Então, eu fico me perguntando, será que era mesmo panturrilha, era mesmo problema muscular, ou era problema do coração? O médico particular dele teria liberado ele para jogar futebol. Não sei, porque agora a gente não sabe mais nada. Porque como escondem tudo do torcedor, esse clube de transparente não tem absolutamente nada, que também é uma característica de administrador incompetente. Você vai esconder as coisas que você faz, só faz besteira. Você vai esconder, você vai ser transparente fazendo só besteira. Como a gente não sabe de nada, como escondem as coisas da gente, eu não sei. Daqui uma semana nós vamos descobrir que ele teve um infarto num vestiário, que ele teve... Não sei, a gente vai descobrir o quê? Porque cada dia que passa, você descobre uma coisa nova, um podre dessa diretoria aí, um podre desse clube. Então, o Oscar deve parar mesmo, porque ele está sendo muito pressionado pela carreira. O Oscar ganhou tanto dinheiro na vida dele que até a 10ª geração dele não precisa trabalhar mais. Então o problema não é financeiro, né? Só do São Paulo ele vai ganhar 100 milhões. Se ele cumprisse o contrato, ganharia 100 milhões, só do São Paulo.
Falo que ele ganhou na China, que foi um absurdo. Então o problema não é dinheiro. Pelo susto que ele levou, ele deve mesmo encerrar a carreira. A gente fica triste pelo lado pessoal do jogador, que teve um problema seríssimo de coração, mas é só um exemplo daquilo que a gente falou ontem, do vídeo que a gente falou ontem. Eu vou manter vocês informados, mas provavelmente vai encerrar a carreira mesmo, porque não precisa e a família tá pegando no pé e eu também pararia. Se fosse meu pai, se fosse meu irmão, eu pararia, ó, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos com as contratações. Eu queria que você fizesse o seguinte pra mim. Não sei se vai dar pra você fazer isso também. Eu vou falar o nome e eu vou adotar 3 critérios: sucesso, fracasso ou meia boca, tá? Dos jogadores que eu vou citar aqui. Se você quiser citar junto comigo, seja bem-vindo nos comentários. Se você quiser citar um ou outro, ou se você quiser destacar para você quais foram as melhores contratações ou as piores contratações, você faz aí com a gente, tá? Que também eu quero saber muito a sua opinião. Eu tô vendo aqui a lista é tenebrosa. A lista é tenebrosa. E aí você vai entender porque o São Paulo tá devendo 1 bilhão. Por que a dívida aumentou na mão desse pior presidente da história? Você vai entender. Antes, deixa eu só dar um recadinho da Golcase. Hoje tem mais promoção. Eles me mandaram as promoções. Os caras estão doidão. Estão fazendo umas promoções muito loucas. Hoje eu tô com a minha garrafinha aqui. Essa garrafinha também já entrou em promoção, não sei se ela tá hoje. Já tô com a minha garrafinha aqui, os produtos da Golcase são sensacionais. Tá sempre na descrição do vídeo, tá lá. E aí você usa o cupom. E eu gosto de lembrar sempre, não tem só produtos do São Paulo, tá? Que tá na Black Friday. Tem um monte de outros produtos do Friends, Harry Potter, tem um monte de coisa legal lá. Então não é só sobre futebol. Claro que eles têm os clubes de futebol, não só o São Paulo, mas não é só futebol não, tem um monte de coisa legal. Dá uma olhada lá que os caras estão todos os dias, tem uma oferta legal na Black Friday da Golcase, tá? 2021, vamos lá, vamos começar bem. Juan Carlos Orejuela, que custou 13 milhões para o São Paulo. Eu não vou falar o preço de todos, tá? Porque eu não tenho, mas também você tem uma ideia aí. Orejuela custou 13 milhões. Para mim, fracasso retumbante, um cabeça de bagre monstruoso, e eu acreditei no Orejuela. Tem vídeo meu falando, não, ele vai vingar, ele vai ser bom. Miranda, o Miranda, pelo lado ídolo dele, né, retornou e tudo, mas também não acho que foi um sucesso. Vamos colocar sucesso, Miranda, vai. Bruno Rodrigues, teve pouca oportunidade, fracasso retumbante. Benítez, o Benítez foi mais um exemplo de jogador que veio com um certo talento e ficou mais tempo no departamento médico. Porque como a gente tem um departamento médico podre há anos, mais um jogador. Lembra quantos jogos o Benítez ficou de fora? De final do Paulistão, porque vivia machucado. Então, para mim, por causa disso, um fracasso. Que é outro? William, trator sem freio, que foi uma sugestão do Volpi, veio lá do futebol mexicano. Fracasso, sucesso ou meia boca? Fracasso total. Rigoni. Os caras são tão incompetentes que eles contrataram o Rigoni 2 vezes. Não bastou uma. Eles contrataram 2 vezes o Rigoni. Fracasso. Éder, o Cheddar, aquele barrigudo, que ficou 2 anos no São Paulo, fez 11 gols e ganhava 700 mil por mês. Fracasso, sucesso ou meia boca? Fracasso retumbante. Gabriel Neves. Também, quando começava a jogar, se machucava, ficava parado, pintava o cabelo de rosa. Para mim, fracasso retumbante. Caleri foi um sucesso, né? Fez gols importantes, Copa do Brasil, fez o gol do título, sucesso, beleza. 2022, quero começar bem o ano de 2022. Jandrei, o Jandrei que renovou o contrato, e só para lembrar você, o Jandrei está emprestado à Juventude, só que ele tem mais 1 ano de contrato com o São Paulo. Ele volta no final do ano e tem mais 1 ano de contrato com o São Paulo. Tá vendo como é gestão? Tá vendo? Rui Costa, muito amigo do Rui Costa. Fracasso retumbante. Rafinha, sucesso. Alisson, teve uma campanha importante, uma participação importante com o Dorival Júnior. Então eu vou colocar como sucesso, mas podia colocar como meia boca, né? Porque também só foi com o Dorival Júnior. Nicão, fala pra mim, Nicão. Fracasso, sucesso ou meia boca? Nicão. Fracasso retumbante. Patrick Picanha. Para mim, fracasso retumbante. André Anderson, para mim, fracasso retumbante. Andrés Colorado, para mim, fracasso retumbante. Marcos Guilherme, para mim, fracasso retumbante. Naruel Bustos, para mim, fracasso retumbante.
Galopo, que deve voltar aí, porque não bateu as metas no River. Fracasso retumbante, principalmente depois que machucou o joelho, caiu no departamento médico podre, nunca mais foi o mesmo jogador. Felipe Alves, aquele goleiro horroroso, pra mim, fracasso retumbante. Ferrarese, sucesso, considero sucesso. Contratações 2023. Pedrinho, aquele que espancou a namorada, fracasso retumbante. Marcos Paulo, na minha opinião, fracasso retumbante. Rafael, sucesso. Sucesso. Wellington Rato. Foi importante, fez aquele gol no Corinthians lá. Meia boca. Alan Franco, sucesso. Mendes, pra mim, fracasso retumbante. David, pra mim, fracasso retumbante. Erisson, pra mim, fracasso retumbante. Michel Araújo, meia boca. Caio Paulista, o traíra, relativo sucesso, vai, relativo sucesso, foi campeão da Copa do Brasil. Lucas Moura, sucesso naquele jogo contra o Corinthians da Copa do Brasil, mas pra mim foi muito mais meia boca durante toda a trajetória dele desde que ele voltou do que sucesso. E pra encerrar o ano de 2023, Rames Rodrigues. Você espera que eu fale o quê? Sucesso ou fracasso retumbante? 2024, Ferreirinha, pra mim, meia boca. André Silva, meia boca. Sabino, meia boca. Marcos Antônio, sucesso. Luiz Gustavo, meia boca. Bobadilha, meia boca. Juan Tressoldi, meia boca. Não, fracasso retumbante. Jamal Lewis, fracasso retumbante. Eric, fracasso retumbante. Gente, olha quanto fracasso tem nesse time. Olha quanto fracasso. Olha quanta contratação fracassada, gente. Olha quanta contratação fracassada. Faltou o Santilongo. Fracasso retumbante. 2025, Oscar. Fracasso retumbante. Enzo Dias e Cédric Soares. O Enzo, pra mim, um sucesso. Cédric, meia boca. O Wendel, pra mim, até agora, fracasso retumbante. Tolói, pra mim, até agora, fracasso retumbante. Dineno, pra mim, até agora, fracasso retumbante. Rigoni, de novo, pela segunda vez, fracasso retumbante. Tapia, meia boca. Gente, eu sei, é só uma questão de opinião. Você pode divergir de mim, achar que um ou outro foi importante, foi sucesso, mas eu acho que você vai concordar comigo na grande maioria de fracasso retumbante de contratação dessa diretoria. Eu quero que você preste atenção, toda vez que você concordar comigo no fracasso retumbante, pensa quanto dinheiro foi jogado fora, quanto dinheiro foi queimado na mão desses incompetentes. Não só com dinheiro na contratação do jogador, mas de salário com esse jogador, de luva, de bicho, de prêmio, de 13º, direito de imagem. Você tem uma ideia de quanto dinheiro foi torrado com tanto jogador cabeça de bagre, gente? Agora você entende por que eu considero, esse é um dos motivos que eu considero essa gestão a pior gestão de futebol da história do São Paulo? Eu não me recordo uma gestão com tanta contratação ruim, com tanto fracasso retumbante, com tanto jogador vergonhoso, com tanta contratação, pra mim, inexplicável. Inexplicável. Eu quero muito que você deixe a sua opinião aí. Amanhã a gente faz um vídeo com as informações. O Belmonte deu uma entrevista hoje, disse que ele quer um elenco grande. Ele quer um elenco grande. Não sei de onde ele vai tirar dinheiro para contratar jogador. Vai ser tudo nesse nível, né? Porque o Belmonte que contrata é o colegiado do inferno, o tal do Rui Costa, né? O Muricy que aprova. Eu quero ver de onde ele vai tirar dinheiro. Amanhã a gente fala sobre isso, mas eu queria muito que você comentasse, deixasse aí nos comentários o que você achou dessas contratações, se essas contratações são mesmo um fracasso, como eu acho que são, a grande maioria, ou você acha que são boas, que o blogueirinho é um ótimo presidente. Quero muito saber a sua opinião. Vou pedir para você se inscrever no canal. A lojinha tá funcionando, bombando. Hoje eu postei lá mais de 10 camisas com jogadores com nome atrás. Eu vi, gente, que eu tenho um monte de camisa repetida. Eu tenho um monte de blusa igual. Aquela camisa que eu vou dar de presente, essa aqui, ó.
Essa aqui eu vou dar de presente, tá? Quando a gente bater as metas. Mas eu tenho igual, eu ganho igual. Essa aqui só muda um outro detalhe, patrocínio na manga. Mas eu tenho um monte de camisa igual de jogador. Eu descobri que do Pablo Maia eu tenho umas 4 camisas do Pablo Maia. Então tá lá, lojinha do Barolo no Instagram, tá? Somos patrocinados pela KTO. Hoje não tem jogo, você pode apostar no Sub-20, já tá 2-0 pro São Paulo, 16 minutos do segundo tempo, saiu o segundo gol. Você pode se divertir com apostas esportivas, sempre com responsabilidade para maior de 18 anos. Primeiro comentário fixado de todos os vídeos do canal tá aqui para você se divertir, do canal Barolo Vídeos, tá? Então a gente se encontra amanhã. O Pix tá aqui hoje, infelizmente não temos nomes do Pix, porque ninguém nos cedeu o Pix. Até porque eu também esqueci de falar ontem, né? Tá aqui o QR Code, a gente se encontra amanhã por volta das 8 da noite, sempre 8 da noite. Muito obrigado. Compartilhe o vídeo com seus amigos pra gente ver, pra você discutir com eles as contratações do pior presidente da história. Fique com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo. Não quero ter razão, quero ser campeão. Meu Deus, vou apagar essa lista aqui que eu não quero ficar olhando pra isso. Um abraço.